Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Pablo Ricardo, tudo bem? Como é que você tá? Sempre trazendo novidades por aqui sobre geopolítica, sobre o fronte, principalmente Rússia e Ucrânia, que é o que está mais em evidência. E eu resolvi agora gravar um vídeo, tá? Para mostrar a situação em Kursk. Essas, basicamente, tem três frentes nesse momento que são interessantes estarmos observando e vou mostrar aqui para vocês. Em mais de um mapa, evidentemente, eu separei três mapas distintos, tá? De fontes diferentes. Eu só não abri o Deep State. E ele tá muito divergente ultimamente, tá atualizando de forma bem estranha, não muito interessante. E, inclusive, eu vou abrir esses três mapas aqui de origens diferentes. Então, por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui a você é de origem russa e os outros dois de origem ucraniana, tá? Só para deixar claro que um mapa, de certa forma, o máximo que pode acontecer é o que acontece muitas vezes com o Deep State ou com o Live UMAP, que é um retardo das informações, mas mente menos do que outras situações do front. Concorda comigo? E aí eu separei esse material aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre as três frentes que estão ocorrendo neste momento. Deixa eu tirar o zoom aqui. Basicamente, tá? As três frentes basicamente são em Kurilovka. Deixa eu riscar aqui porque fica mais fácil, tá? Então fica neste setor aqui de Kurilovka. Fica no setor de Pogreb e fica no setor de Sverdlovkov. Esses três setores, tem um outro setor que até um tempo atrás teve problemas e tudo mais, que foi exatamente o setor de Berdim, né, que houve avanço e recuo, e esse setor mais para cá, mais próximo aqui. Mas aí foi, os russos conseguiram travar, né? Então, neste momento, não que nos outros locais não tenham batalhas, tá? Mas que são, como é que eu posso dizer? São locais em que em breve teremos modificações, troca de posições. Por isso que eu trouxe em evidência esses três locais, tá bom? Vamos começar com um local que eu raramente falo muito, que é sobre Pogreb, tá? Que esse setor aqui acima, esse setor aqui de Kursk, só para contextualizar, você que está caindo de paraquedas não tem a mínima ideia do que eu estou falando, tá? Kursk foi a região, foi o Oblast, um trecho em que os ucranianos avançaram, só para deixar bem claro. Senão você depois procura vídeos aqui onde eu sempre estou falando sobre isso. Esse setor de Pogrebsk, alguns mapas, se você abre alguns outros mapas, por exemplo, abre o projeto Coruja, como eles chamam, né? Mostra o confronto aqui em Pogrebsk. O Calibrated mostra já como uma ocupação russa, mas na realidade não está, tá bom? Está ocorrendo troca de posições. Como o mapa foi atualizado ontem às 18h10, hoje é 19 de fevereiro de 2025, eu estou gravando esse vídeo aqui às 9h50 da manhã, então tem uma diferença, tem um delay, tá? Mas esse local aqui não está sob proteção, no caso russo, nesse momento, tá subjúdice, vamos dizer assim, está em confronto esse setor. Por isso que eu trouxe três mapas distintos para você entender que existem variações e é normal acontecer essas variações porque alguns mapas demoram a atualizar, demoram a mostrar, tá bom? Por isso que tem essa diferença. Mostrando aqui com essa informação, Pogreb que tem sido muito famosa em alguns meios de comunicação, principalmente pró-ucraniano, porque é onde eles dizem que tem presença norte-coreana, teve presença, não sei sinceramente o que a mídia ucraniana está falando sobre isso agora. Se tem ou não tem, isso não é o objetivo desse vídeo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o fato é que grandes ataques, né, grandes explosões foram ouvidas nesse setor, tá bom, de Pogrebsk. Esse setor do lado russo é presença, tem presença de fuzileiro naval. Todo esse setor, na realidade, leste e norte, é presença de fuzileiro naval, tá? Que faz os avanços. São os especialistas mesmo em avanço urbano, que são da Marinha, tá?
que está fazendo esse trabalho. Então, muitos confrontos, muitos mesmo, por sinal, neste setor. Dá até para mostrar, quando esse mapa aqui, por exemplo, o Coruja, que eles chamam, alguns deles eles mostram até quando foi que ocorreu, quem postou o quê, onde postou, né? Então tem como informar. O pessoal sempre me pergunta, Pablo, como é que tu consegue acessar vídeos, imagens e coisas do tipo? Aí é simplesmente buscando, digitando, tá? No X ou barra Twitter, digita o nome Ukraine, Russian, usando em versão em inglês, tá? Evita usar em português. E o mesmo serve no Telegram. Ah, Pablo, eu quero ver algum grupo, não vou indicar nenhum, tá? Sinceramente, não vou indicar nenhum. Mas você só é na busca digitar em inglês, se você quiser saber em inglês ou em português, tá? Digita lá Rússia e Ucrânia, conflito, algo do tipo. Quando você começar a seguir aquele grupo, aparece embaixo outras opções. Foi assim que eu fui entrando em outros grupos. Então tá aí a dica, depois procura, mas eu não vou indicar ninguém, tá? Nada contra, mas só porque, enfim, não quero indicar ninguém. Faça a busca, monte seu repositório, caso você queira ver essas imagens. Imagens que muitas vezes a gente não pode colocar aqui no YouTube, né? Não tem como. Imagens mais fortes. Então, Pogrebka é um local onde está ocorrendo uma troca de posições muito forte entre os soldados. Tem presença de drones muito forte, do lado ucraniano principalmente. Até recentemente, eu não sei agora como é que tá. Até recentemente, os russos estavam reclamando de pouco drone nesse setor Kursk, de uma forma geral, tá bom? Outros setores como, por exemplo, Pokrovsk, como o setor Kurakovka, que é Andrivka, esses setores têm uma presença muito forte de drones russos nesse momento, tá? Até testando versões novas de drones. O pessoal, eu estava dando uma olhada e vi esses informes, tá bom? Voltando mais para cá, então perceba que tem, ó, nesse setor Léo de novo, tem muito confronto, mas está estável, né? Tá um confronto de drones, de obuseiros dos dois lados. Já Sverdlovskovo é onde esses 3 pontos que eu estou mostrando, só para repetir, é onde tem troca de posições de terras. Volto a repetir, não que nos outros locais não tenha confronto, mas não está sendo assíduo essa troca de terras de posição, tá? Em Sverdlovskovo, o informe mais recente que saiu, que foi agora há pouco, está dizendo o seguinte: Grupo do Norte relata que as unidades russas aerotransportadas, então possivelmente paraquedistas, tá? Quando eles usam esse termo, então são paraquedistas do setor Sverdlovskov, foram capazes de desalojar as forças armadas ucranianas de várias fortalezas, dos cinturões florestais a leste da vila e avançaram na direção de Sudza. Então, existem corredores aqui, ó. Então, nesses informes que estão dizendo, os russos conseguiram avançar, os paraquedistas, que também são especialistas em assalto, tá? Então, conseguiram avançar nesse sentido. Esse trecho aqui todinho, rumo a Sudza, que tá logo aqui, ó, pertinho, não tá tão longe assim. Existe muitas linhas de árvores, tá? Existe uma linha de árvore bem aqui, ó. Bem aqui, e depois existe essa outra. Segundo esse informe que eu vi, que saiu quase agora, os ursos avançaram, conseguiram depois de uma linha de árvore. Então, provavelmente foi ou essa daqui, ou foi essa daqui. Uma dessas duas, tá? Circular. Então, possivelmente, segundo esse relatório, se houve troca de posição, então foi uma troca de posição ou aqui, tá bom? Ou aqui, que é onde tem linha de árvore presente. Tem um desses dois locais, provavelmente vai ser esse daqui, tá? Pela lógica de avanço, de como os ursos vêm, provavelmente foi esse setor aqui mesmo, tá? E que vai ficar mais próximo, então, do avanço rumo a. é, Deixa eu mostrar aqui em outro, aqui do mapa, ele está dando uma travada. Travando, eu vou até ter que fechar aqui, infelizmente, tá? Tá dando uma travada bem grande aqui. Muito grande, por sinal. Vou mostrar aqui no. Então, ó, cadê? Então, por aqui,
Pode ser até que seja o meu computador, não sei. Só sei que está travando. Então mostra mais ou menos a mesma coisa, um tom de cor. Esse tom escuro é presença já liquidada russa. Esse aqui é uma presença russa mais instável ainda, né? E aqui o fronte. Então o fronte está aqui, mais uma vez também, ó, mesmo no giro da linha das árvores. E esse informe que eu estou dizendo saiu quase agora, um pouco antes de gravar. Eles trazendo exatamente essa informação, o cinturão de floresta a leste, e que eles estão agora indo rumo a Sudza. Esse setor aqui, até o retorno de Sudza, vamos colocar aqui sendo esse retorno, tá? Em termos de distância, só para você entender. Então, da linha de árvores que está aqui até o retorno em Sudza dá 7.700 metros. Eu vou arredondar para 7 quilômetros, um pouquinho antes disso, né? Então, por volta de 7 quilômetros desse cerco, que é um avanço que tudo indica que os ursos vão continuar aí nessa direção, tá? Tá caminhando para isso. Aqui é um outro mapa que mostra ainda também, não mostra a atualização, como eu disse, isso foi agora, minutos atrás, tá? E existe um outro setor aqui que é Kurilovka, que também tem ocorrido uma série de ataques e avanço significativo a essa aldeia aqui de Kurilovka. Aconteceu agora essa informação, tá? Deixa eu ver se pegar exatamente aqui, ó. Fuzileiros navais também estão avançando na periferia oeste de Kurilovka. As forças armadas ucranianas estão fazendo reforços e tentando contra-atacar. Então, neste momento, perto de 10 horas da manhã, horário de Brasília, 19 de fevereiro, tá? Tá ocorrendo uma presença russa nesse setor de Kurilovka aqui, estão avançando nesse sentido. Existe uma região aqui alagada de rio e tudo mais, então estão avançando neste setor. E Kurilovka é toda essa linha aqui de vila que está aqui. Então os russos forçando a barra, tentando entrar, tá? Esses são os informes que vão chegando neste momento. Aqui, como está trazendo o informe, deixa eu ver aqui, também a presença de fuzileiros navais, tá? Aqui, presença de fuzileiros navais fazendo o assalto, né? Que são especialistas em assalto. Então, por isso que estão aqui fazendo esse trabalho. Lembrando que no trecho Lanok, como eu tinha dito agora há pouco, tá calmo, não teve mais nenhuma tentativa russa, desculpa, ucraniana de vir para cá, tiveram que recuar ou foram mortos, né? Aquela tentativa dias atrás, assim como a outra tentativa, né, que teve um tempo atrás, rumo a Berlim, que também foi retraída. Então, uma área bem, nesse informe aqui, bem, uma área bem retraída mesmo, conseguiram avançar. E que em termos de distância, deixa eu aproveitar e fazer o cálculo aqui, ó, também. Kurilovka, evidentemente. Esse setor Kurilovka, ele tem, o pessoal está mais de olho, na realidade, em outro setor, aqui, ó, por aqui dá para mostrar melhor, deixa eu explicar aqui o contexto, tá? Esse setor Kurilovka, ele está mesmo no meio, na realidade. É mais uma questão de tentar avançar território, talvez formar uma chamada cabeça de ponte para poder cercar, tá? Mas não tem necessariamente, quer dizer que vai ter um avanço rumo a Sudza, ou, como eu trouxe até em outro vídeo, rumo a Gevo, que é um setor logístico também que está sofrendo ataques. Tem até informes dizendo que os russos até fizeram um ataque, uma tentativa de ataque, passaram pelo rio, o rio Psel, né, chamado de rio Psel, e recuaram. Fizeram aquelas tentativas de ataque que os russos costumam fazer, tá? Então esses são os informes que vão chegando quanto a esse setor de Giva aqui que está sofrendo ataque e bombardeio constante. Não bombardeio aqui em si mesmo, mas nas proximidades, tá? Não na cidade em si. Então, esse é o resumo do que está acontecendo, tá bom? Lembrando que Sumi, que é essa cidade ucraniana que está aqui, é quem faz todo o trabalho de abastecimento. O trabalho de abastecimento era basicamente, eu não sei, está tendo muita dificuldade, feito via, né, por essa rodovia aqui, tá, ó, em amarelo. Deixa eu só fazer um risquinho aqui, ó, esse movimento aqui até chegar em Sudza.
Eles têm feito um caminho alternativo para Guevo, tá? Os russos tanto estão bombardeando bastante em todo esse trecho aqui, ó. Muitos bombardeios no percurso, tá? Muito ataque de bombardeio com o FAB, né? A FAB 500 e a FAB 1500, ou seja, até bombas de mais de 1 tonelada sendo utilizadas nesses bombardeios. Do lado de cá, os russos fizeram alguns assaltos em alguns momentos com especialistas de tiros de longa distância, tá? Então fizeram alvos no tempo mês passado que matou alguns oficiais ucranianos desse setor e eles têm utilizado bastante também bombardeio aqui por aqui. Então Guevo e Sudza terminam sendo os dois locais centros logísticos dos ucranianos desse setor, evidentemente junto com o Sumi, tá bom? Do lado russo, a parte logística é bem mais recuada, com vários outros estados descentralizados, que é para evitar um possível bombardeio ou ataque de drones do lado ucraniano, tá? Então eles descentralizam nos vários vilarejos, é mais fácil para os russos fazerem esse movimento. Então estão descentralizando em todo o setor, até para evitar um possível ataque relâmpago russo, desculpa, ucraniano. E aí, para evitar que aconteça um ataque relâmpago, eles sejam pegos desprevenidos, os russos descentralizam toda a sua infraestrutura, tá? E ramifica. É mais fácil para eles fazerem esse movimento, né? Já que tem uma superioridade de aviação e de outras questões, então é vantajoso fazer esse movimento. No caso, atacar o centro logístico em Sumi e esses setores que eu trouxe aqui. De forma bem resumida, essa é a situação de momento, tá? Eu não vou, eu vou evitar trazer medições mesmo, tá? Tantos quilômetros quadrados avançou, deixou de avançar. Porque cada mapa ele traz uma atualização diferente sobre o setor e isso, de certa forma, vai interferir no resultado. Então, eu prefiro não trazer, mas o que se sabe é que abaixo de 400 quilômetros quadrados, sim, já foi que tem mapas que mostram 370 quilômetros quadrados, só para contextualizar para vocês, tá? Alguns mapas chegam a mostrar 350, por exemplo, como é o caso de uns que mostram como presença russa, mas aí eu mostrei aqui a vocês que aqui em Pogreb, que está em conflito nesse momento, tá? Mas é esse valor aproximado. Mas é isso, deixa eu ter um comentário o que você está achando. Se gosta desse tipo de vídeo, se eu trago informes, até sugiro, olha, Pablo, traz informe de tal região, que aí depois eu posso separar alguns mapas, alguns informes, né, de logística, como é que tá, e trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso, valeu, grande abraço.